Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 21ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 4, Jesus, Sumo Sacerdote como Melquisedeque. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é o sacerdócio superior de Cristo, que está em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 20 ao versículo 24. Tendo o autor provado a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão, o pai da nação de Israel, porque ele recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, indicando também que é superior a Levi, logo em seguida o autor mostra a transitoriedade do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Cristo, quando afirma que o sacerdócio levítico é transitório e é imperfeito, porque foi constituído por lei divina e não consegue retirar o pecado do homem. Quanto ao sacerdócio de Cristo, este não procede da ordem levítica, ele é constituído por um poder superior, estabelecido por um juramento divino e traz uma esperança superior, proporcionando a transformação humana, a eterna redenção e a comunhão com o Pai. Portanto, o autor de Hebreus provou a fraqueza e a inutilidade do sacerdócio levítico. E partindo deste ponto, nós vamos estudar sucintamente os passos pelos quais ele chegou à conclusão de que Cristo é o fiador de uma superior aliança, que torna possível a salvação total. Como o sacerdócio levítico não alcançou a perfeição, qualquer alteração do sacerdócio requer mudança na lei. O novo sacerdócio, pertencente mais à vida do que à lei, necessariamente encontra expressão na nova aliança. A perpetuidade do sacerdócio é confirmada por juramento. Portanto, este sacerdócio torna possível uma aliança melhor. E esta aliança depende da continuidade da intercessão de Cristo junto ao Pai por nós. Consequentemente, essa aliança é melhor porque torna possível a salvação total ou perfeita. Dentre as 5 verdades constantes no capítulo 7 de Hebreus, passaremos agora a terceira e a quarta verdade, que afirma que o sacerdócio de Cristo é mais firmemente estabelecido e de maior duração do que a dos sacerdotes do judaísmo. Portanto, na aula de hoje, nós vamos estudar 3 tópicos que exigem considerações: a natureza do juramento, o significado da palavra fiador e a perpetuidade da aliança. Mas antes de começarmos a nossa aula, nós temos que dar os nossos recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas no YouTube. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula, e vocês encontram a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra, participem das nossas aulas deixando seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos agora colocar o nosso coração na presença do Senhor? Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai, diante das Tuas faces colocamos o nosso coração e apresentamos os nossos agradecimentos por mais um estudo da Palavra de Deus que nos fortalece e nos liberta. Ajuda-nos a compreender a superioridade do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo, essa tão grandiosa obra que Ele continua fazendo em nosso favor. Retira de nós toda a incredulidade e destrua toda a fortaleza de mente gerada muitas vezes pelas mentiras que somos expostos. Queremos crescer na graça e no conhecimento da Sua palavra, Senhor. Desde já nós te agradecemos, nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. O sacerdócio superior de Cristo. Vamos ler primeiramente Hebreus capítulo 7, do versículo 20 ao 22. E isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá,
Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Vimos no versículo 20 a 22 do capítulo 7 de Hebreus a natureza do juramento e o fiador da nova aliança. Destacamos aqui que o autor apresenta dois conceitos incorporados nas palavras garantia e aliança. Que necessidade haveria de juramento? Garantia. Na nova aliança, Jesus é tanto mediador quanto fiador, por causa da sua obra expiatória. Jesus garante a totalidade da aliança de Deus conosco. Vamos comentar esses destaques. Em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, foi demonstrado que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é representado pelo salmista como símbolo do sacerdócio messiânico e, por isso, superior à ordem de Arão. Em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 19, o escritor prova que o sacerdócio levítico é a lei mosaica, pela qual foi constituído e regulado, sendo simbólico e preparatório. Era apenas um estágio imperfeito, destinado a ser abolido. Agora, em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 20 a 24, o escritor demonstrará que Jesus é o Messias. Logo, ele está em oposição tanto ao sacerdócio levítico quanto à lei mosaica. Ele é um sacerdócio perfeito, que introduz um testamento superior e uma aliança perfeita. A palavra juramento dá a prova da superioridade do sacerdócio de Cristo. Mas que necessidade haveria de juramento? A palavra de Deus não é por si mesma infalível e imutável, tanto quanto o juramento pode fazê-lo? Ele nos mostra aqui a garantia. Primeiro, este novo sacerdócio, instituído com a solenidade de um juramento, que não foi prestado com relação ao sacerdócio de Arão, indica que ele foi uma designação mais importante, introduzindo, portanto, um testemunho melhor. Visto que era de costume de longa tradição conformar as nossas transações mais importantes com uma declaração juramentada, é evidente que Deus tencionou demonstrar que essas palavras solenes dão a importância do sacerdócio messiânico sobre a do Levítico. O segundo ponto é a importância do juramento está também na declaração a qual ela se liga, a saber, que Cristo era sacerdote para sempre, um sacerdócio imutável de vida indissolúvel. Quanto ao sacerdócio levítico, Deus não fez menção de sua perpetuidade. E o terceiro ponto a observarmos, aos dotados de profunda visão espiritual, percebe que o juramento assinala a diferença entre a aliança das obras e a da fé, entre a obediência à lei e as gloriosas promessas do Evangelho. O juramento também foi feito por Deus. Ele foi feito por Deus a Abraão, como nós vamos ver aqui, em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 16 a 17. Vamos ler? E disse: portanto, você fez isso, e não negou seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Assim, o autor nos remete ao significado da declaração eu o farei. Vimos que a lei externada pelas obras assinala o insucesso da primeira aliança e é substituída pela lei da fé. Nenhum mérito cabe ao homem, pois toda a jactância, presunção, arrogância é excluída por essa lei da fé. A justiça é o dom de Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus também foi mostrado pelo escritor ser o fiador da superior aliança. O juramento caracteriza o sacerdócio e o fiador como sendo eternos e imutáveis. E a superioridade deste testamento sobre o antigo é o que os teólogos chamam de a medida da veracidade incomensurável de Deus. Essa superior aliança, da qual Jesus é o fiador, foi confirmada e reiterada com o seu próprio sangue. Vamos compreender mais profundamente o que significa fiador. Cristo não é fiador diante de Deus pela boa conduta do homem, mas fiador de uma aliança que Deus fez com o homem. O texto não diz que Cristo será o fiador da aliança. Ele é o fiador. Isso foi realizado pela sua encarnação, a sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Visto, porém, que é o sacerdócio que estamos aqui considerando, só se menciona a sua intercessão junto ao Pai como consumação. Portanto, Cristo é fiador de uma aliança superior,
pois em sua humanidade glorificada foi até a presença de Deus por nós. Vamos agora ler os últimos versículos da nossa aula de hoje, que está em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 23 a 24. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Destacamos aqui, do versículo 23 a 24 do capítulo 7, a perpetuidade da aliança. Vimos até aqui que o autor demonstrou que o novo sacerdócio é superior ao antigo por ter sido conformado com o juramento. O autor introduziu uma aliança superior, a da fé, em vez das obras. Um outro aspecto que nós vamos falar agora é da nova aliança, que é a sua perpetuidade, a salvação perfeita e um sacerdócio eficaz. Eu vou fazer consideração agora sobre esses aspectos. O escritor de Hebreus demonstrou que o novo sacerdócio é superior ao antigo por ter sido confirmado com juramento. E sendo um sacerdócio superior, introduziu um testamento ou uma aliança superior, a da fé, substituindo a das obras. O autor comenta agora outro aspecto da aliança, a sua perpetuidade. O argumento do autor aos muitos sacerdotes da antiga ordem, por serem impedidos pela morte de continuar seu ministério, vai além de querer provar a natureza temporária daquela ordem levítica devido à fraqueza e à enfermidade inerente da carne. Todo o sistema levítico e a aliança que representava caracterizavam-se pela mudança, fragilidade e morte. Em contraste, Jesus tem um sacerdócio imutável em virtude de sua vida indissolúvel. Seu ofício é perpétuo, jamais poderá passar para outro. Assim, após discorrer sobre a suprema dignidade do sacerdócio de Cristo, por ter sido confirmado com o juramento de Deus, o escritor evidencia que Jesus é o autor de um testamento superior de uma vida indissolúvel. Ele é soberano em capacidade porque o seu sacerdócio é perpétuo, ininterrupto na administração e sem sucessor. Em nossa interpretação das experiências espirituais associadas aos diferentes aspectos da pessoa e obra de Cristo, examinamos o seguinte. Primeiro, em conexão com a divindade de Cristo, temos a grande salvação e a consequente advertência contra a negligência. Segundo ponto, em conexão com a humanidade de Cristo e sua humilhação, nós temos a santificação, com uma advertência contra endurecer o coração. Terceiro ponto, a respeito de Cristo como apóstolo, nós temos o descanso da fé e uma advertência contra a incredulidade. O quarto ponto é a respeito do sacerdócio de Cristo. Nós temos a salvação eterna e uma advertência contra a indiferença, ou de sermos tardios em ouvir. Quinto ponto, no que discerne às promessas melhores, nós temos a perfeição cristã e uma advertência contra a indolência ou falta de progresso. Agora chegamos ao aspecto da experiência espiritual, conhecido como salvação completa ou perfeita. Aqui, porém, nós não encontramos advertências. Os versículos que nós iremos estudar na próxima aula, se assim Deus nos permitir, enumerarão os atributos de Cristo que o tornam perfeito, o sacerdócio eficaz que pode salvar eternamente. Mas isso é assunto para a próxima aula. Vimos até aqui, portanto, uma razão a mais porque o sacerdócio de Cristo difere do de Arão. O sacerdócio levítico atesta a transitoriedade pela morte daqueles que ocupam o ofício sacerdotal. Jesus é eterno, preenche um ofício eterno como intercessor por aqueles que se chegam a Deus. O autor aqui transmite 3 ideias básicas, que podem ser descritas em termos de problema, pessoa e propósito. O problema relaciona-se com a questão do ofício temporário sacerdotal. A pessoa, o autor contrasta o sacerdócio levítico com a pessoa de Cristo, que venceu a morte. E por último, o propósito. O propósito do sacerdócio permanente de Jesus, que serve, na verdade, a muitos propósitos. O primeiro deles é que pode salvar totalmente os que se chegam a Deus. Jesus liberta o homem do pecado, realiza a restauração entre Deus e o homem. Por meio de Jesus, o homem é unido com seu Deus. O segundo propósito,
Jesus, como sumo sacerdote eterno, não vive para si mesmo, mas para o povo que procura por ele para socorrer. Está intercedendo, ele é o nosso intercessor. Terceiro propósito: Jesus ensinou que ninguém vem ao Pai senão por ele. As orações a Deus devem ser oferecidas em o nome de Jesus. E por último, Jesus está sempre orando por nós nos céus. Nós ansiamos estar com ele. Assim, queridos, temos a comprovação das verdades que devem estar firmemente em nossas mentes, que o sacerdócio de Cristo é mais firmemente estabelecido por juramento e é de maior duração do que os dos sacerdotes do judaísmo. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos às nossas considerações finais? Quando Deus jura, ele estabelece a absoluta confiabilidade e fidelidade de sua palavra. Seu juramento é um tanto diferente do humano. O homem jura por Deus para testificar sua inocência, para declarar sua intenção de manter um voto e para falar a verdade diante de um tribunal. Deus jura por si mesmo, para dar mais substância à sua promessa, à sua aliança e para a sua confirmação do sacerdócio de seu Filho. O sacerdócio de Cristo é imutável, porque não está ligado a uma lei. O sacerdócio levítico, instituído pela lei, estava aberto à transgressão e violação. O sacerdócio de Cristo, na ordem de Melquisedeque, foi confirmado pelo juramento e, portanto, é inviolável. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Gracioso Deus, generoso Pai, nós te agradecemos por esta graça de nos enviar Jesus Cristo com o propósito de salvar, libertar do poder do pecado e realizar a restauração da comunhão contigo. E como sumo sacerdote, ele intercede por nós junto a ti, fazendo o papel de mediador, o caminho pelo qual as nossas petições são destinadas. Somente Jesus nos salva, nos liberta e restaura. Não somos merecedores de tamanha graça e nem sequer somos capazes de retribuir. Clamamos a ti para que a nossa vida glorifique o teu santo nome e que, através deste estudo, a verdade seja estabelecida em nossas vidas, firmando a nossa fé. Nós te agradecemos, nós te bendizemos por essa graça em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos, agradecemos a você por participar de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.